à vontade também de estar comentários no chat, ou mesmo abrindo o microfone quando tiver alguma dúvida ou questões, que eu vou estar acompanhando aqui com vocês, né, sobre alguns pontos que eu queria estar discutindo com vocês hoje, né. Vou, então, começar iniciando a apresentação de alguns slides. Então, espero que vocês tenham gostado da primeira atividade, né. Na verdade, ela é mais uma... de vocês começarem a ter uma primeira noção sobre a parte experimental, em particular, como está tratando os dados, né. Na aula de hoje, eu vou querer discutir 3 pontos principais, né. Bom, o primeiro, eu vou comentar sobre esses 3 pontos que estão ligados à primeira atividade. Então, vou trazer para vocês... Então, a atividade 1, ela se encerrou ontem, né, à meia-noite. Hoje pela manhã eu pude olhar várias das submissões que foram realizadas, ainda não foi dada as notas. Isso vai estar acontecendo ao longo da semana, né, e aí vocês vão receber, né, um retorno com comentários sobre cada uma das atividades. Mas já deu para identificar alguns pontos que várias pessoas acabaram não colocando de uma forma correta, né. Eu acho que até para evitar nos próximos relatórios a propagação desse erro, né, literalmente, e a gente tentar fazer com que revisar sobre exatamente o que foi discutido, né, e conciliar aí o que vai ser apresentado nos próximos experimentos, eu vou trazer aqui para vocês um resumo, né, sobre os pontos principais que eu identifiquei que talvez não tenha ficado muito claro para algumas pessoas na turma, né. A segunda parte da aula, eu vou falar sobre os gráficos, em particular algumas estratégias ligadas à linearização, que tem a ver, né, com o próximo experimento, né, que vai estar sendo realizado, aberto para vocês a partir de hoje, né, que seria o experimento da queda livre, né. Então, na primeira parte da aula, eu vou fazer uma revisão do que foi identificado, né, nessa primeira avaliação da atividade 1. Na segunda parte, eu vou introduzir noções sobre gráficos e uma técnica que é a técnica de linearização, que vocês vão usar a partir desse experimento, mas também nos demais. E, finalmente, alguns comentários sobre o experimento, esse segundo experimento, vai estar se iniciando hoje, né, e vai até o dia 30 de maio. Então, ao longo dessa discussão, por favor, fique à vontade de estar se manifestando, tá? Bom, então vamos começar lá. Acho que talvez o primeiro ponto, e que eu identifiquei em várias submissões, né, e também algumas discussões que eu recebi através de mensagens, né, de e-mail, foi uma certa confusão entre o que é essa incerteza padrão, né. E aqui eu trago de novo, né, um slide que foi discutido durante quando a gente mostrou a parte de erros, que, na verdade, essa incerteza padrão, ela constitui de 2 contribuições, né? Uma que vem do próprio processo estatístico, ou seja, você tira várias medidas para ser capaz de poder verificar, dentro daquele conjunto de medidas que foram realizadas, como é que está o desvio, né, em relação à média. Então, esse aqui seria, né, um desvio que é essencialmente uma incerteza que ela essencialmente vem da gente estar tratando de processos que são puramente estatísticos. O segundo ponto, né, a segunda contribuição para essa incerteza padrão, ela vem de uma incerteza residual, que ela pode ser tanto vindo do instrumento de medida, né, e aqui volto a comentar que, caso não haja nenhuma informação, né, sobre o instrumento, a gente pode sempre assumir, né, como esse desvio como sendo metade da menor divisão, né, daquele instrumento, né? Bem como alguns erros sistemáticos que podem ser identificados, né, ao longo do processo, tá? Então, de fato, quando a gente for apresentar a incerteza padrão, ela vai ter essas 2 contribuições, né? A primeira, que está ligada à estatística, ou seja, o desvio da média, né, dentro do conjunto de medidas que foram tomadas, e a segunda, ela tem a ver com a parte instrumental, né, do instrumento, o erro do instrumento, né, e também alguns outros erros, né, que podem ter origem sistemática,
Tá? Então, na incerteza padrão, a gente vai ter sempre essas duas contribuições. Né? Então, o que eu identifiquei é que algumas pessoas ou utilizaram apenas, né, o estatístico ou apenas o instrumental, mas, na verdade, a gente tem a contribuição de ambas, né, as partes, né, tanto do ponto de vista do desvio estatístico, quanto também do ponto de vista do desvio devido, né, ao erro do instrumento. Então, nos próximos experimentos, né, tomem cuidado de estar sempre levando em conta essas duas contribuições. Então, foi um primeiro ponto que eu acabei identificando. Tá? O segundo ponto tem a ver com como expressar a medida, né? E ainda assim, eu acho que tem uma certa, talvez uma certa confusão para algumas pessoas. Eu vou tentar diminuir essa confusão aqui. Né? Então, aí eu volto de novo àquele exemplo que foi colocado, né, na aula. Então, note que, nesse primeiro caso, a gente tem a média, né, mais ou menos, né, então você vai indicar o erro, quem seria esse erro e a unidade relativa a essa medida. Né. Então, note que, nesse caso aqui, a gente estava usando o erro do cronômetro, né, que é a incerteza do cronômetro. Então, portanto, quando eu expresso dessa forma, né, o número de algarismos significativos no meu erro é 1, né, e aqui é correto, você tem apenas um algoritmo significativo, né, e note que a minha medida que estou apresentando, o valor absoluto dela, ela corresponde, né, à incerteza que eu obtenho com um único algoritmo significativo no erro. Tá? Se eu for utilizar a incerteza da estatística, que ela tem uma incerteza maior, então note que a apresentação da minha medida, né, ela, de novo, aqui ainda continua tendo um significativo, mas note que é bem menos acurada do que a incerteza do cronômetro, correto? Portanto, na maneira como eu vou estar apresentando a minha medida, ela tem que corresponder a essa incerteza. Né? Então, se o meu erro está nessa casa decimal, a minha medida que eu vou estar apresentando, ela também vai estar vou estar apresentando ela, né, nessa mesma casa. Né? Bom, e finalmente, para o sistema inteiro, né, que tem a contribuição do erro do instrumento, né, e a contribuição do erro devido à incerteza estatística, né, a apresentação final da minha medida, ela corresponde, né, aqui ao meu erro, com um significativo apenas, correto? Ela tem as unidades apresentadas, e a maneira como a gente apresenta a média, né, da minha medida, ela tem que corresponder à mesma, né, mesmo acurácia, né, que é apresentada aqui no erro. Né. Então, de novo, acho que teve várias pessoas que talvez não tiveram esse cuidado, né, de estar, levando em consideração que o erro tem apenas um significativo, né, bem como, às vezes, esquecendo as unidades e muitas das vezes não se atentando, né, ao fato que, no momento que a gente define, ou melhor, você expressa aqui o teu erro com um significativo, o valor da minha medida, ela vai ter que apresentar, né, a mesma acurácia que foi apresentada em termos da apresentação do erro. Tá? Então, esses foram talvez os dois pontos principais que eu acabei identificando dentro da submissão que vocês realizaram até ontem, né, e que nas próximas vezes tomarem esse cuidado, né, primeiro, seja levar em consideração as contribuições estatísticas e também do erro do instrumento, né, e a apresentação da medida em si, onde se atentando ao fato que a gente tem que apresentar as unidades, temos que apresentar os erros, o erro, né, a incerteza com um único significativo, e a maneira como a gente apresenta a medida, ela tem que corresponder, né, à mesma acurácia que a gente tem no erro. Tá? Então, muito cuidado, né, na hora que vocês forem apresentar as medidas aí ao longo do processo. Tá? Bom, esses foram dois pontos principais, e aí um ponto que talvez não tenha ficado muito claro também para algumas pessoas, que foi exatamente a questão da propagação de erros, né? Qual é a ideia em termos da propagação de erros, que aqui a gente apresentou pelo menos duas formas, né, de estar apresentando. A primeira aqui é uma formulação geral, né? Então, o que a gente está vendo aqui é como uma variável, né,
variável de medida que a gente está interessado, a propriedade física que a gente está interessado, ela é função de várias medidas diretas, né? Então, isso aqui é uma propriedade indireta. A pergunta é como o erro dessas medidas diretas se propagam, né? E como é que a gente pode estimar quem seria esse erro, né, para a minha medida indireta, né? Então, a maneira como se faz isso, de uma forma geral, ela envolve, né, a derivada parcial da função que descreve a minha propriedade física em relação àquela variável direta ao quadrado, vezes o erro dessa variável direta ao quadrado. Isso vale, né, isso é somado com todas as demais contribuições, né, das diferentes medidas ou propriedades físicas diretas que a gente mede, né? Obviamente, tem regras simples, né, que, na verdade, derivam dessa expressão mais geral, e com isso a gente pode constituir, né, o que seria expressões para quando a gente está somando duas propriedades. Então, como é que é o erro de uma propriedade indireta, né, a partir da soma de duas propriedades diretas? Isso, essencialmente, seja a soma, a adição ou a subtração, pode ser a soma dos erros ao quadrado, né? Se eu tenho uma multiplicação, né, então, colocando, né, essa expressão nessa derivação que a gente fez da propagação de erros, a gente mostra que, no caso da multiplicação, que a gente tem que a razão entre o erro e o valor da medida, né, ao quadrado, é igual à soma das contribuições de cada uma das medidas diretas, né? A mesma coisa vale para a divisão, né? Então, essencialmente, se você está subtraindo ou dividindo, né, você não vai dividir o erro, subtrair o erro, né? A gente vai ter que, de fato, aplicar a expressão da parte de propagação, e que fisicamente ou matematicamente ela está ligada com a tangente, né, num ponto que você vê, dado uma incerteza de uma certa variável, como que ela vai se propagar na outra variável. E isso pode ser estendido, né, para outros tipos de expressões, como é o caso de potência simples, que a gente vai usar agora, né, e a parte de multiplicação por constante, né, que também vamos usar em experiências a seguir, tá? Então, se não ficou claro, né, para vocês, né, a gente vai estar discutindo aqui em relação a essas questões, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, né? Só o valor... Eu não sei se eu me perdi aqui em qual ponto está a sua pergunta. Se você puder estar se expressando, pode comentar, por favor. Você pergunta no final, né? Mas você está referindo. Oi, professor, desculpa, foi bem no comecinho sobre o envio do relatório, porque assim, no final da tabela tem o valor final para a gente colocar, né? Aí eu queria saber se vocês queriam que a gente colocasse seguindo a regra em todos os valores da tabela ou só no final? Você fala a regra Isso, dos relação valores aos significativos. significativos. Não, isso apenas no final, né? O que interessa para a Tá, gente seria entendi. essa expressão, né? Por que isso, né? A ideia aqui é a seguinte: ao longo do processo, você vai estar fazendo você pode fazer vários mapeamentos, operações matemáticas em cima das suas medidas, né? E isso pode estar gerando, numericamente, você vai carregando esse erro, né, ao longo do processo, né? Então, ao final, quando a gente calcular quem de fato é a incerteza padrão, né, que a gente vai ter a contribuição estatística e a contribuição do erro do instrumento, do erro sistemático, né, é aí que a gente vai estar levando em consideração quem seria, né, que esse erro, essa incerteza, teria apenas um significativo, tá? Então, o que importa é, na apresentação final, né, da medida, a gente ter essa expressão. Tudo bem, Bárbara? Responde a sua pergunta, senão você pode se manifestar aqui no chat, né? Eu abro o microfone, tá? Bom, então foram esses dois pontos principais aqui acabaram sendo identificados. E aí vem uma pergunta que acho que acabou muita gente talvez tenha respondido de uma forma correta, mas com a justificativa não embasada dentro da discussão que a gente gostaria de estar trazendo, né? E a pergunta aqui é a seguinte: se eu tenho dois resultados, né, como é que eu posso considerar que eles são iguais? E iguais, entenda-se, dentro do mesmo, em termos de comparação,
né, quando eu posso inferir, né, que dois resultados experimentais, né, eles teriam o mesmo valor, né? Então, o mesmo valor não entenda como valor absoluto apenas, mas sim, lembrando que numa medida, além do valor absoluto, nós também temos, né, um erro associado a cada uma dessas medidas, né? Então, nesse sentido, né, se eu for comparar dois resultados, né, sejam teórico, experimental, ou dois resultados experimentais, né, para cada resultado que a gente tiver, a gente vai ter que sempre levar em consideração a margem de erro, a incerteza que está associada a esse resultado, né? E aí, com isso, o que a gente vai comparar não é apenas o valor absoluto, mas o valor absoluto dentro daquele intervalo, né, de erro associado àquela medida. Tá? Então, por exemplo, imagine que o meu valor experimental ele é da ordem de 8,5, mais ou menos 0,6, né, uma determinada unidade, e eu quero comparar com o resultado teórico. Note que o resultado teórico ele tem uma acurácia muito maior, né? Então, o resultado teórico ele vale 8,8945. O experimental vale 8,5. Né? Então, esses resultados são iguais ou não? Então, para responder essa pergunta, né, a gente tem que considerar que, no caso do resultado experimental, eu também tenho associado um erro, né, uma certa incerteza nessa medida. Então, significa que esse valor experimental ele vai estar dentro de um intervalo, né, que seria da ordem de 9,1, né, ou 7,9. Então, portanto, ele estaria dentro de um resultado que é obtido teoricamente. Né? Então, se eu for comparar aqui, se o valor experimental é igual ao valor teórico, né, note que o valor absoluto talvez não seja, mas o valor experimental, ele carrega em si uma incerteza. Então, portanto, a gente tem que olhar o intervalo da qual aquela medida estaria aparecendo. Então, portanto, nesse caso aqui, né, visto que o intervalo do meu valor experimental está entre 7,9 e 9,1, portanto, o valor teórico estaria dentro, né, dos valores experimentais admissíveis, dentro do erro que ele, inerente que ele tem. Então, portanto, essa argumentação que a gente tem que fazer quando a gente estiver comparando dois resultados. Né? A mesma coisa serve, vamos pegar um outro caso, né? 23,45456, mais ou menos 0,18. Note que aqui eu tenho dois significativos, né, na minha medida, e o outro é a medida que são 22, mais ou menos 1. Né? Então, esses resultados são iguais? Novamente, né, a gente pode se questionar quando a gente estiver comparando com resultados experimentais. Então, note, se eu for comparar apenas o resultado, que seria o resultado absoluto, né, o valor absoluto da minha medida, ela não é. Entretanto, se eu for considerar, né, em termos dos intervalos, né, mesmo utilizando os intervalos, essa medida ela é tão acurada que eu tenho certeza, né, que o meu valor, esse primeiro valor, ele vai estar entre 23,44 e 23,48. Então, portanto, né, é diferente desse valor aqui, que é 22, pode estar entre 21 e 23. Né? Então, portanto, a gente não tem nenhum valor em comum entre essas medidas. Né? E eu posso afirmar que, de fato, esses dois valores experimentais, além de não ter os valores absolutos iguais, né, numericamente, eles também não têm um overlap entre os intervalos, né, de confiança dessa medida. Né? Bom, e finalmente, se eu tivesse esses dois casos, que eu acho que vai muito parecido com o que a gente... algumas medidas que apareceu no sistema, eles seriam iguais. Então, note, ele está muito diferente. Né? A gente tem algo da ordem de 0,5, né, entre o valor absoluto dessas duas medidas. Contudo, né, se a gente for olhar do ponto de vista desse intervalo, né, esse valor ele pode ser tanto 3, né, quanto 0,2. E esse valor de 1,95 ele pode ir até 2, né, como também pode ser 1,9. Então, portanto, tem um intervalo onde há uma coincidência. Então, dessa forma, eu posso afirmar que esses resultados são iguais, né, do ponto de vista experimental. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque a argumentação, quando a gente for comparar medidas, ela vai vir em função do erro do intervalo que ela está associada. Foram
muitas das vezes, acho que praticamente, eu não diria 100%, mas acho que boa parte de vocês acabaram apenas comparando o valor absoluto, né, das medidas que foram realizadas, sem a comparação dentro dessa perspectiva do intervalo e da incerteza que é inerente a cada uma das medidas experimentais. Então, nas próximas vezes, né, nos próximos experimentos, por favor, tenham esse cuidado, né, levando em consideração que não apenas a gente tem que estar discutindo quanto ao valor absoluto, mas também a incerteza associada a ela. Né? Bom, e finalmente, só colocar um outro ponto que a gente vai também apareceu, né, e eu acho que é importante para os próximos experimentos, é como é que a gente vai comparar a precisão de duas medidas. Né? Então, se eu coloco para vocês, né, essas duas informações, né, então a primeira medida ela é 1.233, mais ou menos 9 quilômetros, e a segunda medida é 0,0239, mais ou menos 0,008, né, metros. Então, o que é que vocês mediriam em termos de precisão? Né? Então, se eu quero comparar a precisão, né, então uma saída natural seria a gente olhar, será que o menor erro vai ser aquele que tem menor precisão? Então, note essa diferença em termos desse conceito de precisão e acurácia. Né? Quando a gente estiver tratando de erro, a gente está falando de acurácia. Precisão, a gente vai precisar olhar para sobre outra perspectiva. Né? A gente vai ter que olhar quanto a esse conceito que é incerteza relativa. Né? A incerteza relativa nada mais é do que a medida, né, o erro da grandeza sobre o valor dela. Né? Então, com isso, eu tenho uma noção de quão preciso seria a minha medida. Então, se eu fizer essa conta, né, vamos pegar o primeiro caso para essa medida de 1.233, mais ou menos 9. Né? Então, quando eu faço isso e calculo, né, essa incerteza relativa, a gente nota que você está falando de uma variação de 0,7%. Né? Se eu agora vou fazer o segundo caso, né, então vou estar pegando o erro sobre a medida, e aqui eu identifico que, na verdade, para esse segundo caso, a minha precisão, né, o meu erro relativo, é da ordem de 3,4%. Então, portanto, maior do que essa primeira medida aqui. Né? Então, dessa forma, apesar do meu erro, né, da primeira medida ser muito maior do que a da segunda, né, o conceito de precisão está ligado à razão entre o erro, né, pela grandeza. Então, portanto, nesse caso, né, a informação que a gente pode estar levando, né, que a incerteza absoluta da primeira medida, apesar de ser muito maior, né, ela, entretanto, é a mais precisa porque você tem um erro percentual menor. Né? Então, essa informação é algo que estava, de alguma forma, dentro, né, das discussões que a gente esperava para a atividade 1, e também vai aparecer para os demais experimentos. Né? Então, um pouco de cuidado nesses pontos que eu havia colocado. Né? Eu acho que o primeiro está ligado à questão da comparação, né? Que a gente precisa levar em conta o intervalo do erro, e o segundo caso é em relação à precisão, né? Que aí vem um conceito de razão entre essas medidas. Tá legal? Então, essa foi o que eu havia identificado, né, para essa primeira atividade, para vocês poderem, nas próximas, né, levarem em conta esses vários pontos. Né? Então, nesse momento, eu vou interromper a gravação, a gente